Olá, está começando mais um GC Online. Estamos muito felizes por estarmos aqui. Mateus, Fernanda, Alisson, sejam bem-vindos também. Vamos então orar e falar com o Senhor, que Ele ministre ao seu coração através da palavra, dos louvores, das nossas conversas, que você fique ligadinho aí conosco. Pai, muito obrigada, Deus, por cada amigo, Senhor, cada irmão, cada pessoa, Deus, que ouve agora, Deus, que assiste nesse momento essa palavra. Pai, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, nos trazendo convencimento daquilo que o Senhor tem para nós. Nós sabemos que a sua vontade é boa, perfeita, ela é agradável. Deus, e nós queremos nos submeter à sua graça, à sua misericórdia, ao seu amor. Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Glória a Deus. Sim, nós somos filhos de Deus e temos que afirmar essa verdade o tempo todo no nosso coração. Amém? Gente, estamos aqui hoje com a lição Conforme a Imagem de Cristo. Então, abram comigo, por favor, em Romanos 8, 28 ao 30. Nós vamos conversar sobre aquilo que o Senhor quer comunicar conosco, que sim, olha só o que fala, 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou.
Glória a Deus. Gente, nossa vida, ela não é cíclica, não é um montoado de caos, não é uma vida totalmente conturbada, desenfreada, onde não tem ninguém no controle. Glória a Deus por isso. Hoje, nós temos, como nascidos de novo, nós temos um Deus que controla a nossa história. Temos um Deus que faz com que essas coisas aqui concorram para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo, quando ele fala sabemos, até coloquei aqui, ó, que o F.F. Bruce, ele fala que esse verbo saber expressa um conhecimento de fé que vem do termo grego, né, da palavra matemática, que é algo exato, incontroverso, absoluto. Ou seja, Paulo fala, nós sabemos, ou seja, nós temos total conhecimento que Deus, Ele sabe exatamente o que está fazendo. E enquanto a gente vai lendo aqui, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. As coisas cooperam para o bem de qualquer pessoa? Para qualquer pessoa, e a gente vai discorrer esses assuntos aqui. Nós vamos falar que as coisas cooperam para o bem. Que tipo de bem que concorre? É para fazer o meu desejo acontecer? Como que é esse texto quer dizer? E nós vamos destrinchar esses versículos aqui e no final a gente vai ter sim um start do Senhor no nosso coração. Tenho certeza que você vai compreender melhor, porque vamos conversando aqui em coletivo, porque é isso que é um GC, gente. A gente comunica aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração através das Escrituras. Então aqui nós temos esse momento de compartilhar. E aí, Mateus, o que você tem a me dizer sobre esse versículo aqui? Vamos começar pelo 28. Sim. A Bíblia, eu acho interessante aqui na minha versão, né, que é a nova versão internacional que eu estou lendo aqui, começa dizendo, sabemos que Deus age em todas as coisas. Antes de continuar o versículo, o que me chama a atenção já está no início. Deus age em todas as coisas. Muitas vezes a gente acaba, né, confundindo e achando que Deus age em algumas situações e outras não. Ou até achamos que Deus está agindo e abençoando quando estamos em momentos de alegria, quando estamos em momentos de celebração e festa. Mas nos momentos difíceis, nos desertos e provações da nossa vida, a gente é tentado achar que Deus nos abandonou, que Deus está em silêncio. Quando Paulo já começa aqui o argumento dizendo que Deus age em todas as coisas e Ele age para o bem. E essa é a discussão. Deus age, uma coisa é certa. Está dando tudo certo, está dando tudo errado. Deus está agindo, Deus está trabalhando e ainda mais para o bem. Mas e que bem é esse? Que bem é esse, galera? Será que a gente vai chegar na conclusão? Gente, ó, então a gente já entendeu aqui que nós já sabemos, por exatidão, que Deus faz. E Ele faz com que todas as coisas concorram. Porque às vezes a gente fala assim, poxa vida, vamos lá. Vamos pensar na soberania, na misericórdia, na graça, no amor de Deus derramado nos corações daqueles que o amam. Porque fala assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, né? Então, vamos lá. Nossa, a gente tem aqui uma situação que nós conversamos aqui sobre o Romanos, que a depravação total, né? Estamos aí num caos, a nossa natureza, ela é enganosa, ela nos aprisiona, ela faz com que a gente venha querer fazer aquilo que não quer, e aí quer fazer aquilo que não pode, quer fazer aquela situação que Paulo conversou, falou e a gente discutiu e a gente deixou claro aqui do que se trata, né? Nós temos a habitação do Espírito Santo, nós precisamos deixar o Espírito Santo nos guiar, mas há momentos que às vezes você fala assim, poxa vida, aconteceu um negócio aqui que não foi legal, e agora? E agora? Agora eu vou ficar desesperançado? Não, porque até os nossos pequenos percalços no caminho, até aquelas coisas desafiadoras que a gente vem enfrentando, pode sim, e é sim, na verdade, exatamente, como Paulo fala, exatamente sim, cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque às vezes a gente é nos oferecido, né? A gente passa por uma situação, às vezes, de
de vida e que as pessoas falam assim, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, mas naquela palavra meio superficial, meio sem noção, tipo assim, meio sem embasamento nenhum, e vai ficar bem à custa de qualquer coisa. Não. Usa até esse versículo para falar isso, Usa né? até esse versículo. Não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aqui, e se a cooperação for um arrependimento genuíno e uma mudança de comportamento, está disposto? Né? Por quê? Porque quando a gente vai discorrendo aqui, no versículo 29, fala, pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Olha só que maravilha. Então, todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam o Senhor. Mas vai levar tudo isso para onde? Para um aperfeiçoamento de caráter. Nós precisamos de compreender que, como a gente já tem falado aqui nos outros GCs, né, que nós temos essa questão dessa natureza humana, essa militância constante, né, que nós precisamos de passar por esse processo de santificação, de vivermos realmente dispostos a cumprir a vontade de Deus. E isso vai ser, sim, negar a vida da alma, né, negar a carne, né, para que possamos viver de verdade aquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer é que, sim, em alguns momentos a gente vai ter que mudar a rota para que haja, assim, esse lugar de conserto, de transformação. Porque pode ser um caos que veio do nada, mas com certeza, gente, nos momentos de mais aflições que a gente passa, os momentos de mais lamúrias, de dores, é o momento que a gente corre para Jesus. Aqueles que amam, né? Como aqui está falando, aqueles que amam. Aqueles que amam o Senhor, têm Ele como seu auxílio, seu refúgio e fortaleza. E aí sim a pessoa vai recorrer ao Salvador naquele momento. Na verdade, tem que ser em todos. Mas tem vezes que a gente fica disperso, né? Que tem que ter uma tempestade para ver se a gente acorda e volta para os pés de Jesus. É verdade, gente. Estou falando aqui, não é, eu sei que comigo também às vezes acontece isso, misericórdia, Senhor. Mas é verdade, gente. E aí, o que acontece? Nós temos que entender que até esses momentos vão cooperar para que eu volte onde eu errei, onde eu esqueci, onde eu me distraí, ou até, é uma situação que veio adversa por N coisas, né, às vezes de fora, externa, mas mesmo assim eu compreender, seja perseguição, né, que é uma coisa que está atrelada ao ser crente hoje, né, nós temos essas situações, hoje a perseguição ela é mais no campo do idealismo, né, entre decretos aí que são falados, coisas, ideias que passam na cabeça das pessoas, mas até sobre essas coisas a gente às vezes passa esse sofrimento, passa esse desafio, mas tudo isso vai cooperar para um bem muito maior, que é ser forjado ao caráter de Cristo. Amém. E esse bem, assim como a Lívia falou, né, assim, não quer dizer só aquilo que a gente quer, né? Assim como também fala lá em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. O que é esse tudo, né? O que é esse bem? Quer dizer, só aquilo que a minha mente humana, limitada a esse tempo, limitada ao presente, está desejando? Muitas vezes o bem que Deus tem para nós pode envolver momentos de dificuldades também. Quantas vezes eu tive o meu caráter forjado em momentos difíceis, onde eu precisei enxergar que não dependia de mim. Tem coisas que dependem da gente, que a gente tem que levantar, sacudir a poeira, vai lá, faz, corre atrás, mas entregar mesmo isso nas mãos de Deus, essa dependência, porque a gente pensa muito no propósito final, aquilo que a gente quer, e a gente não enxerga que o processo, o caminhar, é onde a gente adquire essa maturidade para viver isso. Então, esse bem que todas as coisas Deus age, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Esse bem envolve tantas outras coisas que a nossa mente e o nosso olhar humano são incapazes de discernir sem Ele. Acho que é exatamente aquela visão panorâmica, né? Que Deus, Ele sabe de coisas que a gente não sabe. Deus, Ele entra em lugares e Ele conhece lugares e pessoas que nós não conhecemos. E muitas vezes nós construímos o conceito do bem que nós queremos receber de Deus, né? E nós queremos submeter Deus ao nosso bem. Quando, na verdade, nós é que devemos, né, nos submeter à vontade dEle.
porque o caráter, o desejo, o plano e a visão de Deus, a própria Bíblia fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, né? Que os sonhos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então, né, é um exercício de humilhação diária. Entender que o bem que Deus tem para nós é muito melhor do que o bem que nós queremos para nós mesmos. Porque Deus está fora do nosso tempo, do nosso ontem, hoje e amanhã, não no sentido de interferência, mas está fora no sentido de sabedoria, de conhecimento. Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o nosso presente e Ele já está no nosso futuro. Então, Ele sabe do bem que nós precisamos. E por isso, Ele opera, né, em sua providência divina, né? Ele é providente na nossa vida para fazer com que todas as circunstâncias cooperem com o bem que Ele sabe que é o melhor para a gente, né? Com o cumprimento de um propósito que é dEle para a nossa vida. E não existe bem melhor, não existe bem maior do que viver o sonho e o propósito de Deus. E nós vemos as Escrituras deixando explícitas, né? Explícito isso aqui, que a vontade de Deus é que nós sejamos mais parecidos com Jesus, é que nós sejamos transformados à estatura de Cristo, né? Tanto que Ele vai colocar uma palavra-chave aqui, predestinados, né? O caminho, o destino é esse, já foi preparado para nós, é ponto final, é como Paulo escreve aos Tessalonicenses, a vontade de Deus é que vocês sejam santos, a santidade é a vontade de Deus e está claro, está explícito, parecer com Jesus é a vontade de Deus, está claro, está explícito, e Deus Ele vai operar para que tudo coopere, né, para que nós sejamos realmente transformados e mais parecidos com Jesus. O Senhor, Ele tece a nossa história, né? Sejam circunstâncias boas ou ruins, o Senhor está ali, né? Aquele que é regenerado, ele precisa de ter esse entendimento no seu coração e esse descanso. Porque quando nós nos submetemos à palavra de Deus, mesmo os nossos tropeços, os nossos acertos, os nossos desacertos, nós conseguimos sempre ter um coração rendido. Essa é a diferença de um cristão genuíno daquele que, eu gosto de Deus. Mas, na verdade, ela escolhe os versículos para ler, ela escolhe o estilo de vida que quer ter, quer seguir a Deus nos seus próprios termos, quer continuar com pecados e falando que não são pecados. Isso é diferente. Aquele que de verdade está falando, aquele que ama a Deus. A Bíblia fala que aquele que ama a Deus, né, ele sim, é atento aos mandamentos. Ele faz aquilo que manda, né? Ele fala que nós precisamos de ter esse conhecimento, esse entendimento, né? Então, aqueles que amam são chamados segundo o seu propósito, como Mateus falou, ele predestinou conforme a imagem do Filho. E aqui no 30 fala que além de predestinar, né, aqui predestinou, que também chamou, que os chamou e também justificou, e que justificou, eles também glorificou. O Senhor, Ele comanda, Ele é soberano em toda a nossa história. Em todos os aspectos, na santificação, tanto que Ele que nos amou primeiro, né? Ele que veio, Ele é o iniciador, Ele é o início, o meio e fim, alfa e ômega. Ele que começou a nossa história, Ele que começou a redenção no nosso coração, Ele que nos regenerou. E Ele vai nos guiando em todos os aspectos da nossa vida, mesmo que sejam aspectos desafiadores. O Senhor está cuidando de você, está cuidando de mim, está cuidando de nós. Nós podemos ter esse cuidado do Senhor, nos preservando, nos fazendo avançar e ser cada vez mais parecidos com Ele. Porque aquele que ama o Senhor, ele vai se submeter. Se é uma situação difícil, o que Ele vai fazer? Ele vai orar, ele vai clamar ao Senhor, vai pedir ao Senhor misericórdia, estratégia, vai pedir perdão se for para pedir perdão, né? Porque ele vai ter esse entendimento, porque as nossas emoções, elas nos sinalizam, né? A gente até comentou isso uma vez, falando sobre a ansiedade, das nossas emoções, o tanto que elas nos deixam alertas sobre o que está acontecendo dentro e fora. O crente de verdade, aquele que ama o Senhor, ele vai perceber aquela situação mesmo desconfortável e ele vai aos pés do Senhor e vai orar. Ele vai buscar a Deus, vai buscar a face de Deus e vai ajustar o caminho conforme se for orientado, se for para aguentar a barra, se for para sofrer o dano, dependendo do que for que estiver acontecendo. O Espírito Santo, ele vai nos ajudar, vai nos consolar
e vai sim nos guiar para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque aqueles que amam, vivem sim essa cooperação de que todas as coisas vão concorrer para o bem. E não é o meu bem, né? Como a Fernanda falou, é o bem maior, que é o Senhor quer transformar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Nós precisamos de entender que essa é a vontade maior de Deus, porque muitas vezes nós temos um monte de sonhos e projetos e vontades, mas não está inserido ali eu ser uma pessoa melhor para Deus, eu ser uma pessoa melhor para o outro, não está inserido ali tipo, nossa, eu vou começar agora a ajudar uma obra missionária, eu vou levar o evangelho para outro lugar. Muito raro a gente ver orações desse jeito, até a gente fazer orações desse tipo. Misericórdia, Deus nos ajude, né? Mas o Senhor, Ele quer que a gente passe, às vezes, deixa acontecer algumas situações para que a gente venha para esse lugar de oração, para que tenha um alinhamento, para que Ele venha convergir tudo nossas emoções, tudo aquilo que nós estamos pensando e sendo para um bem muito maior, que é ser a imagem de Cristo. Porque quando Cristo é forjado em nós, quando o caráter do Senhor é cada vez mais levantado na nossa vida, mais o que acontece? Começamos a fazer as obras de Jesus. Porque Jesus subiu, mas Ele fala que nos deixou como embaixadores. Então, imagina se todo cristão deixasse sempre o Senhor agir no seu caráter. E é que tem que ser, porque aqueles que amam deixam acontecer. Todas as vezes que nós deixamos o Senhor fazer a sua vontade, convergir todas essas coisas para cooperar para o bem, que é fazer com que o caráter do Senhor seja forjado em nós, vidas são alcançadas, pessoas são libertas, pessoas são curadas. O mundo vai cada vez mais salgando, sendo iluminado pelo sal da terra e a luz do mundo que Jesus nos disse que nós precisamos ser. Não é, Alisson? E só completando isso que vocês comentaram também, eu acho que esse versículo, né, de Romanos 8:28 é um grande exemplo de um versículo que nós muitas vezes usamos fora do contexto. Sim. Então é um versículo que é muito famoso e lendo assim, parece que remete a um bem, tipo, eu vou fazer então, vou seguir a minha vida, eu sei que no final tudo vai cooperar para o meu bem. Mas quando a gente pega todo o texto, né, a gente vê que aqui no versículo 27, que é até o que a gente falou na semana passada, né, que fala que o Espírito Santo intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui a gente entende que esse bem que é cooperado assim para nós é segundo a vontade de Deus. Então, aí ele vai continuar, né, que vai falar sobre nós nos tornarmos a semelhança do Filho, né? Então, eu creio que coopera para nosso bem, para nos ajudar nesse processo de nos tornar a semelhança. Então, é algo que nos ajuda no nosso crescimento. Então, fala de algo espiritual, né? Não fala sobre algo humano, algo material, que igual a gente, usando fora de contexto, pode pensar, né? Verdade. E pensando assim, então, não há espaço para medo e dúvida no nosso coração. Por quê? Porque Deus, Ele está fazendo com que tudo coopere para o bem para aquele que ama. Então, aquele que ama o Senhor, se você e eu amamos o Senhor de todo o nosso coração, nós não precisamos ter medo, porque isso aqui vai acontecer. Por isso que ele fala, sabemos, como essa palavra no grego, no matemático, tipo, é óbvio, é exato, absolutamente, que tudo vai cooperar, sim, sem sombra de dúvidas nenhuma. Então, se você ama o Senhor, seu coração descansa. Agora, se você tem aí alguma situação no seu coração, você fala, poxa, tenho tanto medo, tanta dúvida, tenho tanto desespero quando acontece alguma coisa que eu não gosto na minha vida, ou uma coisa que eu não espero, né? Seja coisas, tragédias, ou sejam situações pertinentes, né? Normais, assim, que você fala, nada a ver isso aqui. Tudo isso coopera para o bem. Uhum. Agora, se você tem essa dúvida se ama a Deus ou não, e se vive nesse desespero interno intenso todas as vezes, que há um desafio para vencer, para ultrapassar, uma luta para poder, né, ultrapassar, vamos então começar a olhar para dentro de nós e orar e falar, Jesus, eu acho que eu não te amo direito, não.
Porque eu tô com medo demais, tô duvidando e não tô conseguindo ver que isso aqui está cooperando para o meu bem. Eu não vejo a luz no fim do túnel. O crente tem que ver a luz no fim do túnel. E trazer à memória aquilo que traz esperança, né? Exatamente. Se vier a água ali, o mar, ele não vai te encobrir. Se vier o fogo, ele não vai te queimar. Se for necessário, ele te faz andar sobre as águas, ele abre o caminho. As dificuldades vão vir? Vão vir, né? Tem hora que a gente acredita num Deus Papai Noel, e não num Deus que é um Deus soberano, mas que ele é amor, mas que ele também é fogo consumidor. Sim. O importante é que ele vai estar com a gente ali, né? Cooperando para o nosso bem, seja qual for a circunstância. Amém. Nós temos que confiar no amor do Pai. Amém. E nós temos que desenvolver, aumentar o nosso amor por Ele. Amém. E isso vai sendo progressivo na minha vida com Deus, meu devocional com o Senhor. Por isso que está falando, ó, nós sabemos por exatidão que tudo coopera para aqueles que amam a Deus, ponto. Eu amo Deus e eu sei que está um caos, mas Deus está com a caneta lá, escrevendo a minha história, não tem nada fora daquilo que Ele planejou para mim, né? Então, nós precisamos de ter esse cuidado, ter esse coração. Concluindo, não importa. Hernandes Dias Lopes tem uma frase muito legal que fala assim: não importa se o caminho é estreito, se a estrada está juncada de espinhos, se os inimigos se alvoram contra nós. Se estamos em Cristo, estamos em processo de santificação e seremos glorificados. Nós precisamos caminhar na certeza que o Senhor nos ama e Ele cuida de nós. E todo esse processo, né, que o Senhor tem conosco, de nos levar à sua imagem, no caráter, isso vai sim ser algo que o Senhor vai construir em nós. É iniciador, Ele é o iniciador, é aquele que nos glorifica, nos justifica e nos santifica. Ele faz todo o processo acontecer. Amém. Mas precisamos ter esse coração deleitando nele sempre e sempre se submetendo à sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Deus, nós queremos colocar o nosso coração aqui disposto, exposto, Pai, para que o Senhor sonde. Deus, vê se há em nós, Pai, coisas, lugares, pessoas, Pai, que às vezes a gente ama mais do que o Senhor. Deus, nós queremos te amar em primeiro lugar. Nós queremos te amar intensamente, para que possamos ter o coração confiante, um coração que sabe com exatidão que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Pai, nós te amamos. Deus, nós queremos aumentar o nosso amor por Ti. Trabalhe no nosso coração. Nos chama para mais perto, nos ajude, Senhor, nos nossos devocionais, nos nossos locais de trabalho, a viver uma vida que Te louva, a viver uma vida que Te ama. Em nome de Jesus. Eu sou quem dizes que eu sou, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou.